Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui. Hoje a gente vai, assim, mergulhar num material incrível, sabe? É um sermão do C.H. Spurgeon, lá de 1889. O nome é A Ovelha Perdida. Num clássico, né? Totalmente. E a base é aquela passagem de Mateus 18, super famosa, do pastor que deixa as 99 ovelhas no aprisco para ir atrás de uma só, que se perdeu. Uma imagem poderosa. Muito. E a nossa ideia hoje é explorar o que o Spurgeon tira daí sobre o valor que cada pessoa tem, sabe? Principalmente aquela que, tipo, se desviou do caminho. E o que isso significa para o nosso esforço, para a nossa missão. Uhum. Ele já estava preocupado naquela época, né? Com essa coisa de desprezar os pequeninos. Exatamente. Eu confesso que o que me fisgou logo de cara foi a força dessa imagem. A reação do pastor. Parece até um exagero, né? Por causa de uma ovelha só. Mas tem um peso ali. Bom, vamos investigar isso juntos. Vamos lá. O Spurgeon começa com uma crítica que, olha, soa muito atual, né? Com certeza. Ele já apontava, lá no final do século XIX, uma tendência que ele via como perigosa. O pessoal focado em grandes projetos, né? Tipo, erguimento de nações, solidariedade da raça, umas ideias grandiosas, assim. Sim. E aí o risco era deixar de lado a conversão individual, que era vista como, muito lenta, muito... Pouco eficiente, talvez. Exato. Lenta demais para os grandes planos. E o Spurgeon via nisso um perigo real. Sabe, de repente essas grandes causas sociais virarem quase uma desculpa para não encarar a transformação pessoal, que é sempre mais difícil, né? Com certeza. Dá um trabalho danado. Pois é. E ele usa uma imagem forte, né? Que o risco era naufragar nos rochedos da hipocrisia. Tipo, falar muito de mudar o mundo, mas sem a mudança interna, individual. Nossa, forte mesmo. Para ele, então, o caminho era sempre o individual primeiro. Basicamente, o progresso real do evangelho, mesmo em tempos gloriosos, viria por aí. Convicção de cada um, conversão, santificação, pessoa por pessoa. Entendi. A transformação de dentro para fora, né? Isso. E ele leva isso a um ponto bem radical. O argumento central dele é, olha, não despreze ninguém, nem mesmo por causa do mau caráter da pessoa. Que é a nossa tendência, né? Ou a gente ignora por ser só um, ou pior. Exato. Aí que está a sutileza que ele aponta. A tentação maior talvez não seja ignorar o insignificante, mas desprezar justamente porque a pessoa se desviou. Porque ela causa vergonha, ofende, dá trabalho. Puxa, verdade, a gente faz isso mesmo. E ele ainda explora aquela palavra grega para perdido, né? Que está lá em Mateus 18, 11. O Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Ele diz que é mais do que só desgarrado. É tipo destruído. Isso, é essa ideia que ele traz. Não é que a pessoa deixou de existir, que sumiu do mapa, não. Certo. É mais no sentido de inutilizado. Como se a vida dela tivesse sido tão corrompida pelo erro, pelo desvio, que perdeu o propósito original. Tipo um vaso quebrado, sabe? Que não serve mais para aquilo que foi feito. É uma imagem bem pesada da condição humana longe de Deus. Uma existência quase, ele usa a palavra calamitosa. Nossa. E aí vem a radicalidade. A ordem é não desprezar nem mesmo quem parece nesse estado. Porque a missão declarada do Filho do Homem foi justamente essa. Salvar quem estava, assim, destruído. Caramba, isso muda tudo. Então, como ele desenvolve essa ideia do interesse de Cristo por essa alma que parece tão perdida, tão destruída? Por que esse foco todo nela? Ele detalha isso muito bem. Primeiro, o título que Cristo usa. Filho do Homem. Não é só um nome. Tem um significado especial, né? Tem. Ressalta a humanidade dele. Ele, sendo Deus, se fez homem. Para quê? Justamente para poder se conectar com a gente, para poder buscar e salvar a gente que é humano. É o que o Spurgeon chama lindamente de estupendo milagre da encarnação. Deus conosco. Emanuel. Uau! Ele se tornou um de nós para nos buscar. E foi uma ação concreta, né? Ele veio, não ficou só lá em cima pensando. Precisamente. Ele agiu. Deixou a glória, a perfeição, ou como o Spurgeon diz, a Assembleia dos Perfeitos, e veio para cá.
para o nosso mundo cheio de problemas. Chegou a ponto de ser chamado de amigo de publicanos e pecadores. Que era um escândalo na época. Total. E essa vinda não foi, assim, para nada. Resultou numa obra completa, né? O sacrifício que paga a nossa dívida, a justiça dele que nos cobre, isso tudo já está feito por causa dessa vinda. Entendi. E tem um ponto que me marcou muito, ele busca a ovelha enquanto ela está se perdendo. Vagueando, de costas para ele muitas vezes. Isso é muito contra a nossa intuição. É demais, né? Se a gente conecta isso com a ideia geral da graça, fica muito claro, é uma graça proativa. Proativa, como assim? Que toma a iniciativa. Não fica esperando a pessoa melhorar ou se arrepender, o primeiro passo, não. Cristo vai atrás do pecador enquanto ele está no erro, no ato de pecar. Isso quebra toda a nossa lógica humana, né? Que espera mérito, espera um sinal de mudança. Verdade, a gente sempre espera algo em troca ou pelo menos um esforço do outro lado. Exato. Mas a graça divina não. Ela vai ao encontro da necessidade, não da capacidade ou do merecimento. É um conceito poderoso. Muito. Mas olha, tem aquela frase que o Spurgeon explora, se porventura a encontra. Esse se aí não soa meio estranho? Como se houvesse uma dúvida se ele conseguiria? Boa pergunta, dá essa impressão inicial, né? Mas o Spurgeon argumenta que esse se não é para indicar fraqueza do pastor, ou incerteza, de jeito nenhum. Ah, não, então o que é? É para mostrar a dificuldade extrema da coisa. O quão perdida a ovelha estava. Tão embrenhada lá no erro, no perigo, que, humanamente falando, a recuperação parecia quase impossível. Improvável. Entendi. Então serve para realçar o valor dela, mesmo parecendo um caso perdido. Exatamente. Mesmo quando tudo dizia não tem mais jeito. E aí o Spurgeon até se inclui nisso. Ele fala da maravilha que foi ele mesmo ter sido encontrado. Ele via a própria salvação como um milagre contra todas as probabilidades. Puxa, que legal essa perspectiva. O valor não está na facilidade de achar, então. Não mesmo. O valor vem fundamentalmente da posse. Eram as ovelhas próprias do pastor. Ele tinha 100, e na matemática de Deus, 100 a 100. Não é 99 mais uma, talvez. Nenhuma podia se perder de vez. Faz sentido. E isso tem uma implicação prática enorme, né? Nenhum esforço que a gente faz por uma pessoa, nenhuma igreja pequena, nenhum grupo de estudo, nada disso é insignificante para Deus. Porque a vontade do Pai, o texto diz, é que nenhum destes pequeninos pereçam. A posse determina o valor e justifica todo o esforço que vem a seguir. E que esforço, né? Esse é o segundo ponto do Spurgeon. O empenho especial do pastor para salvar essa uma. E a primeira coisa que ele destaca é meio chocante. Abandonar o conforto. Deixar as 99 lá, seguras. Isso ainda me parece um pouco radical, pensando na prática. Foi estranho. Mas a gente tem que lembrar que é uma parábola, né? Spurgeon usa essa imagem forte, essa hipérbole, para mostrar o valor imenso daquela única ovelha para os olhos de Deus. E para mostrar que Cristo foi a extremos por nós. Entendi. É mais a força da imagem. Exato. A analogia principal é Cristo deixando a glória do céu. Mas Spurgeon diz que, de certa forma, isso continua acontecendo. Cristo ainda deixa o conforto da comunhão dos salvos, digamos assim, através do Espírito Santo, através de nós, dos seus servos, para ir atrás de quem está fora. Uau! E além de deixar o conforto, ele enfrenta o perigo, né? Vai para as montanhas. Sim. As montanhas ali representam os lugares difíceis, perigosos, onde a ovelha foi se meter. Spurgeon liga isso ao sofrimento real de Cristo na cruz, claro, mas também aos desafios bem concretos que qualquer um de nós enfrenta quando tenta alcançar alguém que está, muito longe, talvez envolvido em coisas pesadas. Complicadas. Exato. Pecados ousados, ele diz. Ele até compara com cabras selvagens pulando nos penhascos. Não é um passeio no campo, entende? É arriscado, é difícil. Nossa, total. E a busca em si, ele descreve como algo bem persistente, né? Não pode desistir fácil. Isso. Diligente e perseverante. O pastor procura com atenção, não desiste no primeiro beco sem saída, ou quando se engana, vê uma pedra de longe e acha que é a ovelha, ou ouve um barulho e vai atrás, mas não era nada. Acontece, né? Acontece. E a analogia que o Spurgeon faz é linda. Ele compara com a onisciência de Cristo.
Os olhos de Deus focados naquela alma que está se desviando, procurando o menor sinalzinho de arrependimento, a menor brecha para poder resgatar. Que imagem! E o objetivo final não é só dar uma ajudinha, né? É salvação completa. Ele bate muito nessa tecla. Muito. Cristo não veio só para tornar a salvação possível, tipo, tá aqui a chance, agora se vira. Não, ele veio para salvar mesmo. De verdade. Uma salvação total. Total. Que não só perdoa o passado, mas liberta do poder do pecado agora. Vence a morte, o inferno e olha que interessante. Vence até a resistência da própria ovelha, porque às vezes a gente nem quer ser salvo, né? A gente está agarrado no erro. É verdade, a gente resiste. E aí tem aquela imagem final do pastor carregando a ovelha nos ombros, cansada, talvez até esperneando um pouco, mais segura. Spurgeon diz que a salvação de uma única alma é uma multidão de milagres. Uma multidão. Uau! Todo esse esforço gigantesco mostra o valor absurdo que Deus dá para cada um de nós. E isso deveria mexer com a gente, né? Deveria nos motivar. Levanta aquela pergunta. Será que a gente está disposto a esse tipo de esforço? Esse trabalho duro, persistente, às vezes frustrante pra caramba, por alguém que parece perdido? É uma pergunta que fica ecoando, né? E depois de tanto esforço, vem a recompensa. O terceiro ponto dele, a alegria especial do pastor. Achei interessante como ele descreve essa alegria. Sim, ele é cuidadoso ali. Ele faz questão de dizer, não é que o pastor ame mais a ovelha que voltou do que as 99 que ficaram. O amor é igual para todas. Certo, isso é importante. Mas a alegria, naquele momento específico, ela é diferente, é mais intensa, mais visível, talvez. Ele usa uma analogia ótima, bem caseira. Qual? Imagina um pai ou uma mãe que ama todos os filhos igual, mas aí um filho fica muito, muito doente, quase morre, e finalmente ele se recupera. Naquele momento, a alegria da família toda se volta para ele, né? Ele vira o mais querido daquela hora, não porque é mais amado, mas porque a recuperação dele traz um alívio e uma felicidade enormes. Ah, essa analogia ajuda muito a entender. Faz todo sentido. E por que essa alegria é tão especial assim? Quais as razões que ele dá? Ele detalha algumas coisas. Primeiro, é o alívio, né? A tristeza e a preocupação que a perda causaram vão embora, aquela angústia. Será que ele vai se perder para sempre? Uhum. Depois, é a recompensa pelo trabalho duro. Pensa em todo o esforço da busca. Encontrar a ovelha é a recompensa. É também a alegria de ver as marcas da salvação nela. Tipo, ela está exausta, mas está descansando perto do pastor agora. Está segura. Tem uma beleza nisso, né? Muita! E, por fim, essa alegria não é só individual. Ela vira motivo para festa, para celebração de todo mundo. Ele até fala numa noite de gala especial, com música e dança, lembrando a parábola do filho pródigo. A recuperação de um vira alegria para todos. Então essa alegria não é só um sentimento bom e pronto. Ela tem um propósito maior, né? Impulsiona a missão. Exatamente. A perspectiva de sentir essa alegria tão profunda, tão específica, tanto a gente, pessoalmente, quanto a nossa comunidade, isso deveria ser um motor poderoso para a gente ir atrás de quem está perdido. Não é só a recompensa lá no final, é o combustível para a missão agora. Cria momentos de festa, de testemunho, que fortalecem todo mundo. Fantástico. Bom, então chegamos na parte prática, né? Depois de falar do interesse, do esforço, da alegria de Cristo. Como é que o Spurgeon espera que a gente haja com isso? Ele chama o texto de uma garantia missionária pessoal. O que isso quer dizer na prática? O chamado é bem direto, bem pessoal mesmo. A ideia é, vá atrás de uma alma específica. E ele até sugere focar em alguém que esteja, assim, bem fora do caminho. Alguém que talvez a gente já tenha meio que desistido, sabe? Rotulado como caso perdido, sem esperança. Nossa. E ele desafia a nossa rotina, né? Aquela parte de deixar as 99 por um tempo. Como entender isso sem achar que é para abandonar tudo? Claro, não é para abandonar as responsabilidades, mas é um chamado para, talvez, sair um pouco da nossa zona de conforto, sabe? Dos nossos deveres religiosos ou comunitários que a gente já faz no automático. É fazer um esforço extra, incomum, por aquele caso difícil. Quebrar a monotonia do trabalho regular, como ele diz. Isso.
É um chamado para essa busca específica que talvez seja mais árdua, mas fora da curva. E o método é sempre ativo, né? Ir atrás, procurar, não é ficar esperando a pessoa vir até a gente. De jeito nenhum. É enfrentar as dificuldades, as encostas escorregadias das montanhas, como ele diz poeticamente. Ele usa aquela imagem do caçador que eu acho ótima. Qual? Ninguém espera que o fazão entre voando pela janela para ser pego, né? O caçador vai para o campo, se embrenha no mato, enfrenta o terreno, procura ativamente. Do mesmo jeito, a busca por almas exige essa iniciativa, essa disposição de ir onde a pessoa está, mesmo que seja difícil. Faz sentido. E qual a motivação que ele dá pra gente encarar esse esforço todo? Porque, vamos combinar, pode ser bem desgastante, né? Pode mesmo. Mas a motivação que ele apresenta é poderosa. Primeiro, a promessa de sentir um maior prazer, não maior amor, lembra, mas uma alegria mais intensa, mais aguda, por essa alma recuperada do que pelas 99 que já estavam seguras. A alegria especial que a gente falou. Exato. E tem mais. Ele argumenta que esse tipo de busca, de ir atrás do caso difícil, fortalece a nossa própria fé de um jeito único. Ver alguém que todo mundo achava que não tinha mais jeito ser transformado. Isso vira uma coroa de alegria para quem se envolveu. Um testemunho vivo do poder da graça. Que demais! E para reforçar essa ideia de que é uma obrigação nossa, ele usa até umas leis lá do Antigo Testamento, né? Achei isso curioso. É um argumento bem interessante, sim. Ele cita aquelas leis de Êxodo e Deuteronômio sobre ajudar a devolver o boi ou o jumento perdido, mesmo que o animal fosse de um inimigo. Nossa, até de um inimigo? Até de um inimigo. Aí a lógica do Spurgeon é, se a lei mandava ter todo esse trabalho por um animal perdido de um inimigo, imagina a nossa obrigação moral, espiritual, de ajudar a restaurar a ovelha perdida do nosso grande irmão, que é Cristo. Uau! Ele até usa um termo da lei lá, alertando para a gente não se furtar, que quer dizer, basicamente, não fingir que não viu, não se esconder, não evitar a tarefa só porque é desagradável ou dá trabalho. Forte isso. E ele encerra com chave de ouro, né? Com aquela analogia do navio. Ah, a história do navio Denmark. Aquilo é muito impactante. Um navio cheio de imigrantes avariado, quase afundando no meio do Atlântico. O capitão de outro navio encontra, tenta rebocar, mas vê que não vai dar tempo. O navio ia afundar com todo mundo. Que desespero! Total. Aí, a única chance de salvar aquelas centenas de vidas era trazer todo mundo para o navio dele. Só que não tinha espaço. O navio dele estava cheio de carga. E aí, o capitão toma a decisão. Qual? Ele manda jogar a própria carga no mar. Uma carga valiosa, para poder salvar as pessoas. E o Spurgeon usa isso como um chamado direto para a gente. O que a gente está disposto a lançar ao mar? Nosso conforto, nossa conveniência, nossos planos, talvez até coisas que a gente acha importantes, para poder salvar uma vida. Lançou a carga ao mar. Ele repete, sabe, com admiração e como um desafio. Essa imagem fica na cabeça mesmo. É um chamado ao sacrifício pessoal, né? E ele não limita isso só a quem tá perto da gente. Não, ele amplia bastante o escopo. Diz que vale para as missões lá longe, que a gente não deveria escolher aonde ir baseado em qual cultura é melhor, onde é mais fácil. Talvez a gente devesse ir justamente para os lugares mais degradados, onde a necessidade é gigante, onde tem mais espaço para a fé e para a graça fazerem milagres. E pro nosso dia a dia também, né? Com certeza. Vale para o nosso bairro, para a nossa cidade, focar naquele indivíduo esquecido, naquele grupo que ninguém dá bola. A condição de pecado da pessoa, o quão perdida ela está, isso não deveria afastar a gente. Deveria ser o chamado para a ação da graça. Os problemas viram a razão para a gente agir, não para a gente se esconder. Uau, que mensagem! Então, tentando resumir tudo isso, a grande lição que o Spurgeon tira dessa parábola tão simples é o valor imenso, quase teimoso, que Deus dá para cada pessoa, com foco especial naquela que se perdeu. Exatamente. E o exemplo de Cristo, o interesse dele, o esforço incansável, a alegria imensa quando encontra, não é só uma história bonita para a gente admirar. É um modelo para a gente seguir e um mandato direto para nossa ação. Certo, perfeito, é isso mesmo. E talvez, só para a gente pensar um pouco mais depois, um pensamento para levar daqui. Como seria se, de forma bem prática e intencional, cada um de nós se propusesse a buscar ativamente uma ovelha perdida?
Alguém específico na nossa vida, na nossa comunidade, no trabalho. Como será que essa busca, focada, talvez até sacrificial, poderia transformar não só a pessoa que a gente encontra, mas também a nós mesmos, a nossa própria fé, e até o jeito como a gente valoriza e cuida das 99 que já estão com a gente. Fica aí a reflexão. Uma reflexão poderosa mesmo para a gente terminar. Bom, este segmento fez parte da nossa série Sermões de Domingo. Semana que vem a gente volta com outro sermão para explorar juntos. Combinado. Que Deus abençoe a todos.